Boa noite, esta é a CNN Brasil, este é o WW. Dois grandes símbolos do poder, a toga do juiz, o voto do senador, foram para a briga de rua hoje. Aspas. Nós temos o voto, nós representamos o povo brasileiro, aspas, disse o presidente do Senado, dirigindo-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que horas antes chamara de desnecessária mudança de funcionamento do STF aprovada pelo Senado. Também o decano dos ministros do Supremo, Gilmar Mendes, disse que os limites ao STF aprovados no Senado não tinham justificativa e vinham de pigmeus morais. O pano de fundo para essa áspera troca de palavras em público é bastante espinhoso, pois tanto os ministros do STF quanto os senadores acusam-se mutuamente nos bastidores, claro, de oportunismo político e jogadas para disfarçar um debate que só nas aparências é um debate para definir quem é mais corajoso, mais dedicado, mais eficaz na defesa da democracia e do equilíbrio entre os poderes. Ministros do Supremo enxergam nas tratativas no parlamento para impor freios ao STF, eles enxergam apenas uma luta por parte dos senadores para preservar instrumentos de poder, especialmente para assegurar a si mesmos emendas e acesso ao orçamento público. Uma parte relevante das correntes políticas no Senado, por outro lado, considera que o Judiciário assumiu poderes que a Constituição não previa e que seus integrantes se dedicam, sobretudo, a preservar suas prerrogativas, exercer poderes que não lhes cabe e garantir privilégios. O quadro é prejudicial para o governo, que depende cada vez mais do Legislativo e do Judiciário para avançar, sobretudo nas pautas econômicas, que são focadas em arrecadar, arrecadar, arrecadar. Enquanto brigam Judiciário e Senado, o Executivo acha que vai perder se falar, mas está perdendo quieto também. Nós vamos tratar também da guerra em Gaza. Antes, meu boa noite aos participantes da nossa roda. Hoje, começando pelo cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Cláudio, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite. Daniel Rittner em Brasília, boa noite. Caio Junqueira ao meu lado, aqui na bancada em São Paulo. Boa noite também. Vamos ao fato do dia. Prossegue o que já tinha sido iniciado ontem. Na verdade, tornou-se mais, digamos, virulenta a troca de farpas. Farpas é um jeito diplomático de a gente falar. Foram para a briga de rua mesmo. O STF reagiu à PEC que limita decisões monocráticas de integrantes da Corte. E na sessão dessa quinta-feira, os magistrados falaram em retrocesso democrático. Provocaram uma contra-ofensiva do presidente do Senado, que disse que não há instituições intocáveis no país. Reportagem de Pedro Teixeira. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que crises institucionais vistas em países que viveram recentes retrocessos democráticos começaram por mudanças impostas às suas cortes supremas. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Barroso afirmou ainda que o tribunal não vê motivo para mudanças constitucionais que alterem suas regras de funcionamento. Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. A proposta aprovada pelos senadores proíbe ministros de darem decisões monocráticas, suspendendo a eficácia de leis e atos do presidente da República, do Senado e da Câmara. Em tom mais irritado, o ministro Gilmar Mendes disse que o Supremo não irá se submeter ao que chamou de tacão autoritário e lembrou que a separação dos poderes é cláusula pétrea e não pode ser objeto de emenda constitucional. Que os autores dessa empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Após a sessão do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às falas dos ministros.
defendendo a aprovação da medida como parte da atribuição constitucional do Senado, que é a de legislar. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que me permite fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. A PEC seguiu para a Câmara e só avançará se esse for o desejo do presidente Arthur Lira. Mas serviu para acirrar ainda mais a tensão entre o Legislativo e o STF. Pacheco tem defendido publicamente que ministros da Corte passem a ter tempo de mandato e idade mínima para ingresso no tribunal. Além disso, tramita na Câmara desde outubro proposta que permitiria aos parlamentares derrubarem decisões do Supremo. Cláudio Couto, fora algum xingamento pessoal, é difícil imaginar uma contundência maior nas afirmações de parte a parte do que aquelas que a gente vem registrando, e não são apenas as de hoje. Agora, de hoje elas se concentraram em curto espaço de tempo e vieram com uma dureza, até para os padrões de Brasília, inesperada. Como é que vai evoluir? Estamos sem ouvir o áudio do professor. Agora acho que você vai me ouvir. Conseguiu ouvir minha pergunta, Cláudio? Não, perfeitamente. Foi só porque eu tinha fechado o microfone aqui para evitar algum vazamento. Ótimo. Então, por favor, veja, prossiga. Isso. O que eu acho é difícil prever exatamente o que vai acontecer do ponto de vista desse embate. O mais provável é que a gente vá ter algum tipo de arrefecimento desse processo quando essa emenda constitucional, essa proposta ainda, né, de emenda constitucional, a PEC, chegar à Câmara dos Deputados. Porque muito provavelmente não interessa nesse momento para o presidente, melhor dizendo, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, manter esse fogo alto. Né? Primeiro porque ele mesmo recebeu há pouco tempo uma adesão monocrática do Supremo Tribunal Federal, que lhe foi muito favorável, que foi aquela referente às investigações daquele processo ali de compra de equipamentos de robótica para escolas no estado de Alagoas e que o envolvia, né? Chegaram até a uma lista ali em que aparecia várias vezes a referência a um tal de Arthur com H, como é o caso dele, por alguém muito próximo a ele e com referência a valores. De repente, tudo isso foi por uma adesão monocrática do ministro Gilmar Mendes cancelado e o processo, a investigação simplesmente pararam. Então, veja, ele provavelmente não está querendo comprar a briga com o Supremo nesse momento. E, por outro lado, mantendo isso ali numa gaveta, caso a situação mude, ele pode a qualquer momento voltar a utilizar isso contra o próprio Supremo Tribunal Federal, se assim achar conveniente. Agora, a gente tem que olhar também para a substância dessa proposta. Me parece que ela pode, evidentemente, merecer correções, mas ela aponta para um problema que é real, né? Que é esse monocratismo de decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, que faz, como já foi dito aí por alguns, que haja 11 ilhas no Supremo. Ou seja, você tem ali ministros que decidem de forma muito individual e muito diferenciada uns em relação aos outros, questões muito importantes, questões muito complicadas que afetam os demais poderes da República. Veja que a gente via aí o ministro Gilmar Mendes lamentando a interferência do Poder Legislativo sobre o Poder Judiciário, segundo ele, atacando uma cláusula pedra da Constituição, o que é muito discutível, mas nós mesmos vimos esse mesmo ministro Gilmar Mendes, há um tempo atrás, por exemplo, impedir nomeação de ministro, também por decisão monocrática. Então, existe um problema aí que precisa ser resolvido, que a ministra Rosa Weber, antes de sair do Supremo, ela atacou o problema, ela mudou o regimento para que justamente houvesse ali alguma restrição nas decisões monocráticas, a pedidos de vista, mas me parece que a situação ainda não está completamente equacionada. E seria bom que o próprio Supremo, em nome da sua institucionalidade, que passa pela colegialidade, que ele procurasse resolver esse problema justamente para não dar espaço para que outros poderes tentem fazê-lo. Daniel, Caio, o problema que precisa ser resolvido, ao qual o Cláudio Couto agora acabou de se referir, é da maior abrangência, que é definir o papel político do Supremo, no fundo, Cláudio, é isso que você está se referindo. Porque se há algo que embasa essa briga de rua hoje, eu não podia chamá-la de outro nome, é a noção de correntes políticas que o Supremo extrapolou
Isso tem uma disseminação muito grande em vários setores da sociedade. Pesquisas hoje, o Caio estava trazendo há pouco no Prime também, uma delas, a mais recente. Está consolidada essa noção, Daniel. E como é que fica esse debate agora? Mas aí, William, é importante que haja arrefecimento da crise e não acirramento. Qual é a chave disso? Certamente passa por autocontenção das partes, incluindo do Supremo. Me parece que o cálculo hoje não foi o mais efetivo em termos de resultados, se o Supremo quiser alcançar resultados, ao tratar senadores como pigmeus morais, como molecagem, que foi um adjetivo que se ouviu aqui nas apurações off the records. Isso não vai ajudar a amenizar essa crise institucional que está se formando. Até porque o grande medo, o grande temor dos ministros do Supremo não é com a medida que foi aprovada ontem. O grande temor é que haja estabelecimento de mandatos fixos, instauração de algum eventual pedido de impeachment para ministros do Supremo, CPIs que investiguem questões do judiciário. Então, para que isso seja, para que a influência do Supremo seja no sentido de amenizar a crise, tudo que a gente não pode ver é esse tipo de guerra verbal. Isso não pode acontecer. Nem um tratamento da crise como se estivéssemos falando de bolsonaristas contra lulistas, bolsonaristas contra petistas. É verdade que nessa pesquisa que você acabou de mencionar, William, da Genial Quest que acabou de sair, 66% dos entrevistados aprovam que o STF não dê decisões monocráticas. E 36% têm uma imagem negativa do Supremo. Só 17% tem uma imagem positiva. O meu ponto é, 14% dos respondentes de imagem, 14% entre eleitores de Lula tem uma imagem negativa do Supremo. Esse número vai para 62% entre eleitores de Bolsonaro. Mas quando a gente olha o que aconteceu no Senado, não houve uma divisão entre bolsonaristas e petistas. Houve diversos integrantes ali do Centrão, do próprio PT como líder do governo no Senado, que votaram a favor da medida. Então, tudo que a gente não pode partir é para um resumo da situação como se estivéssemos falando de Lula versus Bolsonaro. Não se trata disso. Então, Daniel, você está mencionando um processo, um fenômeno que vem crescendo ao longo do tempo, que é a ideia de que o equilíbrio entre os poderes foi rompido. E aí sempre tem aquele jogo de acusação. Quem é o responsável pelo rompimento do equilíbrio entre os poderes, que é o que se registra hoje? O plano de fundo está claro para todos nós. O executivo está no meio dessa briga como se não tivesse nada com ela, Caio. E fiz até uma menção irônica ao final aí das palavras iniciais do programa, dizendo, ele acha que não tem nada a ver com a briga e que se ficar quieto é melhor, está apanhando quieto. O que no fundo está colocado ali, queria ver a sua análise, Caio, é quem consegue garantir para si as principais ferramentas de poder. William, de certa maneira, hoje, de tudo que aconteceu hoje, primeiro que estourou a grande crise política institucional deste governo, né? Desta era pós-Bolsonaro, foi hoje, né? Que ela eclodiu, ontem e hoje. Essa manchete pesada, hein, cara? Mas é isso que está acontecendo, né? Okay. Todos contra todos, né? De certa maneira. Segundo, o Poder Executivo completamente acuado neste governo ao longo do ano. Primeiro porque tem que compartilhar poder com o Congresso Nacional, né, que já chegou assim, Congresso empoderado, e segundo porque, de certa maneira, Palácio do Planalto, o presidente Lula se sente devedor, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal, por toda a relação que o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal tiveram ao longo de 4 anos, e por toda a atuação ali do Alexandre de Moraes, até hoje, contra os bolsonaristas, contra Jair Bolsonaro. O principal líder da oposição está inelegível, né? Sem entrar no juízo de valor, se está certo ou se está errado, mas a principal liderança da oposição no Brasil hoje não pode se candidatar contra o Lula daqui a 4 anos, para dar o grau dessa relação. E tanto que o Alexandre de Moraes foi condecorado anteontem lá no Palácio do Planalto. De certa maneira, eu concordo com eles que isso vai arrefecer, mas o grande perdedor dessa crise é o Palácio do Planalto, que não está conseguindo se explicar de alguma maneira e tem, de certa maneira, também o dedo direto. Lembrando que o que o Congresso fez, ao aprovar a PEC, o Congresso, e eu trabalhei lá, plenarista, setorista, muitos anos, William, ele não dá as costas para a rua. O Congresso se move muito, isso é bom e ruim.
a depender do momento. O Congresso, ele responde ao que a rua diz, e a pesquisa corrobora isso. Tanto que quando tem uma crise de segurança pública, o Congresso corre lá para aprovar alguma coisa. A acusação que, por exemplo, que os ministros supremos fazem nas conversas que eles têm conosco, off the records, né? Tem um bastidor aí violento por trás do que já é violento em público, é o seguinte: isso daí não tem nada de doutrina. Isso daí é oportunismo político barato de parlamentares que estão muito mais preocupados em assegurar suas prerrogativas em termos de emendas, de acesso ao orçamento público, do que em defender a instituição. Na verdade, eles estão se esquecendo, é isso que os ministros do Supremo dizem para nós. Eles estão se esquecendo que eles só existem, só estão lá, porque nós assumimos. Aí vem o Pacheco hoje em público e diz, não, quem sabe o que o povo quer somos nós que temos voto. É uma resposta contundente. Cláudio Couto e o Lula nisso. O Lula poderia talvez não estar tão enfiado nessa confusão, não fosse o voto do seu líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Né? Porque com esse voto que ele deu, diferente de toda a bancada petista, de toda a esquerda, na realidade, votando junto com a oposição, junto com bolsonaristas, não só eles, é bom que se reconheça, mas sendo ali um voto isolado, vindo do PT, ainda mais do líder do governo, ele acabou, na realidade, levando essa confusão para dentro do governo. Porque, enfim, a gente pode especular, mas será que ele fez isso sem o conhecimento do presidente da República? É pouco provável. É do líder do governo que a gente está falando. E a gente está falando também de um político, não só muito experiente, mas que tem grande proximidade com o presidente. Então é altamente provável que o presidente tenha conversado com ele antes, que tenha sido, no mínimo, notificado, cientificado de que ele faria isso, que ele daria esse voto a favor desse projeto, e aí, claro, acabou internalizando a briga, porque se fosse mantida a posição anterior, muito provavelmente o governo falou, olha, a gente lamenta essa confusão, mas estamos fora disso. E até por isso, entendo eu, foi a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, depois dizer que houve um erro do senador, que ele não poderia ter feito isso, que a posição é contrária, mas agora Inês é morta, né? Agora a crise foi para dentro do governo e, claro, nesse ambiente, para um governo que tem uma agenda aí muito pesada, que precisa aprovar no Congresso, que precisa fazer avançar, que também depende de decisões importantes do Supremo com relação, por exemplo, a questões relacionadas à arrecadação pública. O Supremo tem aí uma série de decisões a tomar. É muito ruim estar numa relação tumultuada com o Supremo. Então, aquilo que parecia funcionar muito bem até esse momento, que era a relação judiciário-executivo, ela é chamuscada por conta desse episódio. E uma relação que, enfim, corria ali meio morna até esse momento, que era entre o judiciário e o legislativo, essa azedou de vez, pelo menos para uma das casas do legislativo, aí no caso, o Senado Federal. É impressionante, né? O Jacques Wagner errar, né? Cabeça branca, o mais experiente, o único em Brasília que fala de igual para o Lula. Ok, mas vamos fazer só o exercício intelectual que errou mesmo, porque por parte do Supremo há uma ideia de que isso é uma jogada política ou só burrice. A pergunta que eu ouvi de um ministro do Supremo, isso aí foi burrice ou isso é uma grande jogada política? Porque, olha, os ministros supremos sabem, melhor até do que o próprio Lula, quanto que as pautas econômicas dependem. Nós estávamos aqui ontem relatando o que aconteceria hoje, e aconteceu, Caio, que o governo tem uma conta de 90 bilhões de dólares, perdoem, estou falando quase como de reais, 90 bilhões de reais pendurados em pagamento de precatório. Então depende do que o Supremo vai fazer com isso. Sim. O Supremo ia começar a votar isso hoje à noite. O que fez? Retaliação mesmo. Sim. Decidiu não votar. Sim. Então, do ponto de vista dos ministros do Supremo, eles sabem melhor que o Lula quanto que, o Cláudio Couto se referiu isso agora, nesse instante, quanto que essa relação judiciário-executivo é essencial para o prosseguimento de pautas econômicas que são essenciais para a sobrevivência político-eleitoral desse governo. Foi um erro, Daniel? Então, agora eu volto a esse ponto de que como você consegue diminuir um pouco a temperatura dessa crise que surgiu? Me parece que só piora o mal-estar diante do que não parece ser um erro, William,
uma postura do Supremo, como se viu hoje aqui, não dita publicamente, de cobrar uma atitude do Palácio do Planalto destituindo da liderança do governo no Senado quem votou a favor da PEC, que foi Jacques Wagner. Esse é o tipo de medida que não vai ajudar no desdobramento da crise. É bem verdade que o governo depende do Supremo nos próximos meses para resolver conta dos precatórios, situação da Eletrobras, lei das estatais, bem lembrado, FGTS, porque pode complicar a política habitacional e Minha Casa Minha Vida, uma série de políticas públicas. Agora, peitar abertamente o presidente do Senado, os demais senadores e o Palácio do Planalto não parece ser a estratégia mais inteligente. Qual é a estratégia? Existe alguma, Caio? Ou nós estamos diante de uma, digamos, de um cada um por si que mostra uma desagregação do ponto de vista da capacidade de alguém que deveria ser do presidente da República de manter um mínimo disso que o Daniel está, desde o começo do programa, acho que o Daniel está preocupado em pacificar as coisas em Brasília. A gente adora ver o circo pegar fogo de vez em quando, não é, Daniel? O Daniel está numa postura de, não, peraí, não quero ver o circo pegar fogo, não. Quem é o maestro disso? Não, então, essa é a grande questão, né? A gente tem o Lula quase 80 anos, terceiro mandato, experiente. O Jacques Wagner é o petista em Brasília hoje mais experiente. E o que mais fala de igual, né? A gente discute bastante isso aqui, né? O Lula não tem um Estado maior, não tem o Gushkin, não tem o Zé Dirceu, não tem um Palocci da vida para falar presidente. 20 anos atrás. Sim, ele não tem isso hoje. É uma segunda, terceira geração de petistas. Que ninguém chega e fala, tá errado, vamos por aqui, vamos por ali. Hoje o governo Lula tem vários flancos de conflito e de tensão. Para pegar externamente, você tem a Argentina, um problema. Aparentemente começa a ter uma sinalização. Mas você animou a oposição aqui. No Congresso Nacional, acontecendo isso e vários movimentos. Agora ele aprovou a desoneração da Folha, ele vetou, vai ter uma reação do Congresso. Tem as bancadas lá se articulando para derrubar outros vetos presidenciais. Daí cria um conflito com o Supremo Tribunal Federal dentro de um contexto em que nessa semana a pesquisa do Andrei, da Atlas, Intel, mostra que pela primeira vez no ano a taxa de desaprovação do governo é maior que a taxa de aprovação. Então tem muito problema assim para ser enfrentado e falta um maestro. Bom, vou ter que trocar de assunto, por isso eu vou ser obrigado a me despedir do Cláudio Couto, a quem queríamos agradecer muito, Cláudio, pela sua disposição em participar da nossa roda. E boa noite, Cláudio. Eu que agradeço, William, pelo convite, prazer. Quando precisar, estamos à disposição. Um abraço. Que bom, e abraço saber. para os demais. Obrigado. Pessoal, a gente vai para o intervalo. Na volta, uma entrevista exclusiva sobre a negociação de caças com a Suécia. Até já. WW, voltando do intervalo. Lourival Santana, nosso boa noite. Professor Gunta Hutsit, nosso boa noite também, aí na tela. Nosso assunto agora é internacional e defesa brasileira. Multinacional sueca Saab discute com o governo brasileiro uma extensão do contrato atual de fornecimento de 36 caças Gripen para a FAB. O CEO global da empresa conversou com o Daniel Hittner. Então, Daniel, é tua a bola, prossiga. Obrigado, William. O CEO Mikael Johansson defende um aditivo de 25% ao contrato firmado com a FAB em 2014. Esse acréscimo seria suficiente para a entrega de mais 12 a 15 aeronaves de combate. O executivo defendeu a compra pela Suécia de aviões de carga KC-390 da Embraer como uma forma de avançar em um negócio casado. Vamos ver? Well, we are in a phase where Brazil is discussing, to my knowledge, to extend the contract that we have with roughly 25%. So we are, of course, prepared to propose extension also in number of aircrafts. All these aircrafts will be manufactured here in Brazil, of course, since we have inaugurated the production capability in Gavião Peixoto, where we also have a design center and a flight test center. So that is a logical development of the program. That's still to be discussed, but I mean, we're talking about maybe 12 to 15 aircrafts that would fit within the 25% extension, if that happens.
And how the plan will look like, I will sort of have to be a discussion with the Brazilian Air Force in terms of when they need the aircrafts and what makes sense from a production perspective. So that's still to be seen. I don't know how connected it is really. We can only discuss the extension, of course, on the Gripen side here, but I fully support Embraer. We have a great relationship with Embraer in their ambition to sell the C390, the KC390 to Sweden and other European countries where they need our support. So we have an agreement that we will support that. And it is a fantastic platform, so I really hope that Sweden will go that way. But it's not, unfortunately, not my decision, then it will be a positive one, but I hope it will be that way. Vamos desdobrar um pouquinho mais isso. Uma questão muito comentada por militares da FAB é se valeria a pena para o Brasil comprar mais caças Gripen da Suécia, em vez de diversificar os fornecedores e apostar em um outro modelo de aeronave como complemento à frota. Nessa entrevista, o presidente da Saab argumentou que é melhor para a FAB diminuir riscos com múltiplos fornecedores e que a transferência de tecnologia para a Embraer com a fabricação desses caças no Brasil torna mais vantajosa a opção por mais caças Gripen. Well, I think one has to understand that, first of all, this is a fantastic platform with many capabilities, so we can do a lot with that platform. But Brazil has, together with Sweden and Saab, created an ingenious capability, a domestic capability of further designing an aircraft, doing the flight testing, and doing a manufacturing. So you have a hub here in Brazil that can actually do fighter jets, which is a big thing in context of, you look at other countries. So to continue to develop that would be, of course, much better than to diversify the fleet, which is also a big risk. To support this development is a much better way forward, of course. Gunter Hutzit, o CEO da Saab, dizer que a gente precisa manter os ovos todos na mesma cesta faz sentido, né? Você ficaria muito estranhado se ele dissesse algo diferente disso. Mas ele chama a atenção para um ponto que me parece decisivo. Ele diz, prestem atenção, brasileiros. Vocês, na comparação com outros países, vão estar na condição de produzir aviões de combate, que não chega a ser o caça de quinta geração, mas está ali perto, no caso do Gripen. Nós temos ideia do que a gente quer fazer em termos de reequipamento estratégico de forças como, por exemplo, a aeronáutica, Gunter? Não, não temos. Eu diria que algumas cabeças da Força Aérea ainda estão pensando no modo clássico e que se dá toda essa preferência para a aviação de caça. Como, por exemplo, houve a diminuição no número de aeronaves KC-390 da Embraer, que o próprio CEO aí comentou, em detrimento do aumento do número dos Gripens que seriam adquiridos. Sem dúvida alguma, William, produzir aqui e desenvolvendo parte dessa tecnologia aqui, sem dúvida alguma, é realmente um avanço tecnológico para o Brasil perante outros países. Contudo, a gente tem que entender que o valor que o Brasil está pagando é muito, muito acima do que outros já estão pagando. Então, como um bom vendedor, ele está tentando realmente manter o seu cliente aqui, um dos melhores clientes do mundo. A esse bom vendedor, estamos elogiando aí o CEO que o Daniel fez a entrevista, mas o elogio aqui é só uma forma um pouco irônica, bem humorada de tratar o nosso entrevistado. O Brasil está acoplando uma coisa à outra. O Brasil está dizendo a ele o seguinte, ao bom vendedor. Ok, vocês querem que a gente compre mais 15 Gripen e com isso vocês aumentam o contrato em 25%, a gente quer que vocês ajudem a vender o KC-390. Aí complica o jogo. Nós queremos vender o KC-390 nas principais áreas de conflito do planeta, com a Suécia, que agora é parte da OTAN. Como é que vai ficar esse quadro? Exatamente. Quando a FAB e o governo brasileiro optaram pelo Gripen, a Suécia era um país neutro e isso pesou na escolha, porque não haveria restrições de transferência de tecnologia, que são as restrições que a OTAN faz, né?
e essas outras implicações também dessa troca. Agora, quando você conversa com o governo sueco, com a própria Embraer, não existe a menor garantia de que a gente vai vender esses aviões para a Suécia. Isso aí é papo de vendedor mesmo, né? Assim, ele vai postular isso como uma contrapartida, mas ele não decide isso, não é ele que compra esses aviões, né? Então, é algo para ser realmente estudado. Aí a coisa se complicou, sendo que a família F americana, né, os F... o próprio F-16, tal, F-15, são caças que têm qualidades importantes, assim, né, que seriam interessantes para o Brasil. A interoperabilidade, a facilidade de manutenção, né, tem muitos poucos Gripen no mundo, né, e enquanto que os F tem aí eu ia falar para dar e vender, é quase isso, né? Mas é um Fusca, não sei se a comparação é boa, é justa. Para quem gosta de aviação, não tanto. Não é bem um Fusca. Está mais para Ferrari. Ok, mas no sentido de que é fácil de manutenção, você encontra peças, você encontra mecânica. É um avião comprovado em combate, particularmente o avião que estava para a escolha do Brasil, que era F-18 da Boeing. Então, é um avião, assim, já está com mais de 30 anos de produção. O que tinha que dar errado nele deu, a plataforma é excelente, aviônicos eles estão sempre atualizando. O problema é esse que você mencionou, Lorival, é sempre a restrição ao acesso de tecnologia embarcada. No caso de aeronaves de combate, então, isso daí entra em níveis inacreditáveis, próximos ao controle de tecnologia de mísseis. Porque é que você admite que um avião desses que você vendeu a alguém, possa ter ou não, particularmente na mão de quem ele vai acabar por último, que esse é o problema do Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta com esse assunto daqui um instantinho. Até já. Voltando no intervalo. Daniel, como é que vai ficar esse negócio do Brasil e os caças, afinal? Então, William, é importante, eu acho, explicar para a audiência mais ampla por que a gente está negociando um aditivo para mais até 15 caças se já estamos comprando 36 e alguém vai falar, puxa, mas o Brasil nem guerra tem. Primeiro, por poder dissuasório. Ponto pacífico, né? Inclusive a gente vê ali a Venezuela em tensões crescentes com a Guiana. Preciso lembrar, a Venezuela tem Sukhoi 35 Superflanker, que é uma boa aeronave de combate ali. É importante que o Brasil mantenha esse poder dissuasório. Segundo, que 36 caças, para um leigo pode parecer muita coisa, mas isso é suficiente com tranquilidade para você montar um esquadrão, que aqui no caso do Brasil, a FAB está instalando em Anápolis. Talvez com boa vontade ali você consiga instalar um segundo, provavelmente no sul do país. Por quê? Porque aviões de combate ou de múltiplo emprego, como são os Gripen agora, eles agem em missões em conjunto. Você não vai para uma missão com um caça nem com meia dúzia de caças. Você vai com um grande número de caças para uma determinada missão se você precisar usá-los. E haverá sempre uma boa quantidade de caças em manutenção. Se você vai para uma missão também, você não vai com todos ao mesmo tempo. Você precisa de troca disso. Então, 36 parece muito, mas não é nada perto do poder dissuasório que a gente precisa ou na comparação com outros países. Só para terminar, existem vários países também vizinhos, Colômbia, Peru, que estão em processos exploratórios para comparar suas frotas, para comprar caças, e na possibilidade de esses países escolherem a Saab, os Gripen, que estão nos processos seletivos, o Brasil poderia ser usado como plataforma de exportação. Por último, Gunther, para a gente encerrar esse trechinho aqui do programa de hoje, se a gente está falando do reequipamento da Força Aérea Brasileira, nós estamos falando de programas de defesa nacional de enorme custo, de prazo muito longo. Em que medida que eles estão sofrendo no cenário atual? Estão sofrendo muito, William, porque, como o caso da Marinha, que o comandante já falou faz algumas semanas, que em pouquíssimos anos praticamente todos os navios da Marinha vão chegar a um limite da vida útil e vão ter que ser descomissionados. Em restrição orçamentária como nós estamos, você conseguir
recomprar todas essas capacidades, e aí, né, para cada força, é um dispêndio muito grande. E nesse momento, conseguir convencer o Congresso Nacional, em especial o Centrão, a investir o que é necessário nesses projetos, vai ser muito difícil. O último ponto que eu acho importante a gente destacar, William, é que não adianta nada cada força continuar no seu projeto, né, de reequipamento sem ter um projeto de força único que deveria ser elaborado pelo Ministério da Defesa. Ou seja, nós vamos estar repetindo uma fórmula que a gente vem fazendo aí há décadas, que não é adequado para uma guerra do futuro, como está ficando claro aí na guerra da Ucrânia. Portanto, não é só reequipar, é você ter um projeto único de força, que isso não vai para frente no Ministério da Defesa por interesses próprios de cada uma das forças. Vamos então nos dedicar aos conflitos lá fora. Eu sugiro que a gente comece a falar de Gaza, para não interromper ninguém, o raciocínio de ninguém. A gente faz isso depois do intervalo. Na volta, os primeiros reféns devem ser libertados pelo Hamas daqui a algumas horas já. Até já. Voltando do intervalo, nós estamos voltando do intervalo às 22h47 horas de Brasília. O Oriente Médio, Gaza, está 5 horas na nossa frente. Nós temos lá já a madrugada ainda para o final. Daqui bem pouco tempo mesmo, porque às 7 horas da manhã, hora lá de Gaza, o que vai daqui 2 horas da manhã, portanto daqui quase 3 horas, deve ser iniciada a primeira pausa nos combates. E essa primeira pausa se destina a que seja possível a libertação do primeiro grupo de reféns, como parte do acordo entre Hamas e Israel. Esse primeiro grupo seria integrado por 13 mulheres e crianças, será entregue aos cuidados da Cruz Vermelha e levado até o Egito. Confira. As forças de segurança anunciaram nesta quinta-feira que receberam uma lista preliminar com os nomes das crianças e mulheres que serão libertadas e disseram que as famílias já foram notificadas. O porta-voz fez questão de ressaltar que estes serão dias complicados e que nada é conclusivo até que realmente aconteça. A trégua começa nesta sexta-feira às 7 da manhã no horário local, 2 da manhã no horário de Brasília. O primeiro grupo, com 13 pessoas, será liberado às 4 da tarde de Gaza, 11 da manhã em Brasília. Israel libertará 39 prisioneiros palestinos, 3 para cada refém solto. Ao longo dos 4 dias previstos de trégua, o Hamas promete entregar aproximadamente 50 reféns em troca de 150 presos. A poucas horas do cessar-fogo, as operações militares continuam. Uma unidade das Forças Especiais diz ter atacado alvos terroristas na cidade de Gaza. Na periferia de Jabalia, onde fica o maior campo de refugiados de Gaza, 4 entradas de túneis foram descobertas. A rede subterrânea, segundo Israel, levava até a casa de um alto combatente do Hamas. Em outra casa, que também seria de um integrante do Hamas, foi encontrado armamento dentro de camas infantis. Nesta quinta-feira, Israel ainda deteve o diretor do hospital de Al-Shifa para um interrogatório, segundo o Ministério da Defesa. A ação veio depois que o Exército descobriu mais uma rede de aproximadamente 300 metros de túneis debaixo do hospital. A estrutura contava com vários cômodos com ar-condicionado, banheiros e uma pequena cozinha. Os túneis eram abastecidos pela rede de energia que vinha do complexo hospitalar e contavam com portas como esta à prova de explosões. Above us is a hospital. Above us, patient, wounded, doctors, all being a human shield for this tunnel system here at Shifa Hospital. Então, essa é parte do esforço israelense em provar a sua afirmação que tinha que atacar os hospitais porque ali teria um centro de comando e controle do Hamas. A gente pega esse assunto um pouquinho adiante. Eu queria me concentrar na questão delicada da troca de reféns, Lorival. Parece claro, pelos relatos, não só dos israelenses, mas da inteligência americana também, que há uma certa dispersão de grupos combatendo em Gaza. Grupos que parece que têm uma certa convergência entre si em algumas ações militares contra as forças israelenses. Mas são grupos que politicamente às vezes competem ferozmente um com o outro
que tem os reféns como um trunfo, como um asset nas próprias mãos e que o Hamas controla ou não controla num caso desses? Eu tive uma experiência com isso em 2011, que tinha sido sequestrado um documentarista italiano contra a vontade do Hamas. Ele foi sequestrado por uma célula ligada à Jihad Islâmica e ele estava ali ele morava em Gaza e o cinegrafista dele era o meu cinegrafista também. Por isso eu fiquei muito por dentro da história. E aí o Hamas ficou furioso com esse sequestro e o cara acabou sendo morto no cativeiro e esses caras só não foram presos, só não foram executados porque a família do documentarista italiano pediu para indultá-lo, para não executá-los, né? Então, assim, de fato, há esses vários grupos e alguns são criminosos comuns que vendem os reféns, existe isso também. Ou, às vezes, troca de prisioneiros. No caso, esse grupo que era rival do Hamas e tinha líderes presos em cadeias do Hamas em Gaza. Então, queriam soltar esses reféns e deu muito errado no final a história. Então, assim, mesmo disparos de foguetes, muitas vezes são contra o desejo do Hamas, muitas vezes iniciam conflitos com Israel sem que o Hamas deseje, tem essa confusão ali. Então, é muito provável que nesse período, naquele momento, 7 de outubro, em que o Hamas destruiu, né, aquela cerca, aquela defesa, proteção entre Gaza e Israel, outros grupos que não do Hamas tenham aproveitado e passado para fazer crimes também. Provavelmente não sabiam da operação, mas diante da abertura das cercas saíram. Então isso dificulta bastante a coordenação para a libertação dos reféns. Gunther, eu sei que a pergunta é um pouco especulativa, mas a intenção não é constranger você a fazer previsões em torno de acontecimentos sobre os quais a gente não tem o menor controle e nem todas as informações, aliás, poucas informações no fundo. Mas se a gente olha como que esse acordo foi costurado, ele tem uma delicadeza muito grande, porque qualquer mínima disruption, qualquer mínima perturbação desse acordo pode levar a uma rápida interrupção de tudo. Por outro lado, ele sugere que a gente possa ver esse pagamento a prestações de reféns se estendendo, entre aspas, quase que automaticamente. Qual é o seu feeling? Olhando a situação como ela está neste momento, poucas horas de começar a primeira troca, sugere o que a gente está vendo, que esse acordo tenha prosseguimento, ou seja, depois das 4 dias de pausa, que são 4 grupos de trocas, a gente tenha mais grupos de trocas seguindo adiante? Acredito que sim, William, porque o governo israelense também aceitou esse processo porque vem de uma pressão muito grande. Pressão grande das famílias dos israelenses que estavam exigindo isso, inclusive teve marchas até Jerusalém, reivindicando com slogan simples, tragam eles de volta. Uma pressão muito grande do governo americano para diminuir a quantidade de mortos palestinos e, portanto, conseguir aliviar um pouco a pressão que ele mesmo está sofrendo internamente. E terceiro, para os militares israelenses começarem a planejar a continuação desse conflito. Porque, ao que tudo indica, os militares israelenses não encontraram tudo o que eles esperavam encontrar na cidade de Gaza. E por isso mesmo, recentemente, membros do governo israelense já vêm falando que essa guerra vai continuar por no mínimo mais uns 2 meses. Então, é um planejamento que os militares precisam de um tempo para voltar a olhar, ok, o que nós vamos fazer na próxima fase. Então, do ponto de vista israelense, faz sentido. Agora, como você bem colocou, e por tudo que o Lorival descreveu, o grande problema é se o lado do Hamas vai conseguir cumprir. Se não cumprir, aí isso tudo vai ter que ser refeito. Daniel, a gente está vendo no fronte diplomático o Brasil empenhado. Primeiro porque está assumindo a presidência do G20
Segundo, porque está interessado numa outra lista de pessoas a serem trazidas de Gaza para cá. O Brasil está, de novo, tratando de ter um protagonismo na questão de Gaza. Como? Nesse ponto da intermediação de reféns ou de uma tentativa de um acordo de paz, um cessar-fogo, tirando toda a intermediação no âmbito da ONU e do Conselho de Segurança, onde, aliás, o mandato do Brasil acaba em 31 de dezembro, eu não sinto a mesma pretensão do Itamaraty de agir como um protagonista, como a pretensão, não cabe dizer se megalomaníaca ou não, de entrar no conflito Rússia-Ucrânia. Vejo o Itamaraty destacando o papel de alguns vizinhos ali que têm sido muito importantes, notadamente o Catar. O Catar me parece que tem se destacado ali como um país que aumenta sua tradição e seu reconhecimento como um país mediador de algumas situações. Já ajudou na soltura de reféns na Síria, já ajudou na libertação de presos políticos do Djibouti na Eritreia, já ajudou num acordo de paz no Sudão e agora exerceu um papel interessante. Minha dúvida que eu jogo para vocês é o seguinte: depois da eventual libertação desses reféns, em que situação estaremos? E os outros 150, 200 que terão sobrado? Qual que é o caminho para isso? Você tem alguma ideia? Eu acho que isso aí vai um pouco como o Gunther estava descrevendo. Eu acho que isso vai seguir articulado com a dinâmica da condução da guerra por Israel, sabe? Eu acho que tem sempre que levar isso em consideração. Então, Israel está com a iniciativa, né? O Hamas, desde o dia 8 de outubro, está dizendo que queria trocar esses reféns por prisioneiros palestinos em prisões israelenses e por tréguas, ou cessar-fogo, como eles diziam, né? Então, a posição do Hamas não mudou. É Israel que está na condução dessa história, né? Primeiro, priorizou a degradação militar do Hamas, sentiu que talvez o que seria uma fase 2 teria chegado ao momento de fazer um intervalo, uma pausa. Acho que eu vejo Israel administrando esse tempo aí. Não que Israel não queira a libertação dos reféns, é claro que quer, mas a resposta ao Hamas é uma coisa prioritária e parece que Israel, isso é uma coisa para mim um pouco difícil de ler, mas Israel parece que vê as duas coisas interligadas, não sei exatamente como, porque se o Hamas exigia um cessar-fogo, não teve. E mesmo assim, Israel considera o seguinte, que Israel foi tão contundente nessas duas fases iniciais, a do bombardeio aéreo e da ocupação do norte da faixa de Gaza, que o Hamas cedeu só por uma trégua entregar reféns. Então eles consideram que essa condução está dando resultado. Eu acho que esse que é o cálculo deles. Eu interpreto, junto do teu próprio sentimento, como Israel achando que está no controle. Que a pressão militar exercida sobre o Hamas é o que levou à libertação dos reféns até aqui. E que a operação militar está caminhando mais rápida do que talvez os próprios israelenses tenham contado inicialmente. Sim. Que essa aplicação de força total, que é o que eles estão fazendo, levou a uma enorme mobilização internacional contra Israel. E a 300 soldados israelenses mortos, segundo eles. Alguns estão contestando agora os números, né, dentro do próprio Israel, dizendo que não teriam sido tantos, teriam sido menos. Enfim, nós não temos esse número à nossa disposição. De qualquer jeito, são muitas baixas do ponto de vista do exército israelense. Sim. Mas que, se a gente considerar as operações militares sozinhas, se a gente conseguir tirar elas do ambiente político, elas estão caminhando razoavelmente rápido, muito mais do que se esperava. Eu sou obrigado a encerrar o programa. Queria agradecer muito ao professor Gunther Hutzit pela participação, pela disposição de estar conosco. Obrigado, boa noite, Gunther. Eu que agradeço, boa noite a todos. Ao Daniel Ritnemeu, boa noite, e ao Lorival, especialmente aqui comigo na bancada em São Paulo, boa noite. Essa edição do WW fica por aqui.